Meu nome é Alexandre Pinheiro Bueno, tenho 52 anos e estou na estrada e nos palcos desde os 13. Faz tempo que todo mundo aqui me conhece por Xandão e eu sou o vocalista da banda Rural Willis. Mas para entender essa história direitinho, a gente precisa voltar 23 anos no tempo. Foi quando eu conheci a banda Extorsão. A bem da verdade, eu escutei antes mesmo de conhecer, que eles estavam ensaiando no ARPA, o clube social da cidade, que ficava um quarteirão da casa onde eu morava. E o barulho que reverberava era pesado. Slayer, Metallica, Black Sabbath, Megadeth, aquela garotada recriava em pleno século XXI, numa pequena cidade do interior, o ambiente que eu vivia em Belo Horizonte, na minha juventude, entre os anos 80 e 90. O som, a fúria e a empolgação estavam ali. E aquela banda arrastava um grande número de jovens e praticamente fez com que boa parte da cidade abandonasse por bastante tempo a sua clara vocação sertaneja. Essa é a história deles. E acabou virando a minha também. A história que os integrantes têm é bem interessante. Principalmente como a banda se formou. Eu penso que a banda ela acabou se formando muito antes de realmente ela existir. A minha amizade com o Zé Cláudio começou na quinta série. Eu me lembro exatamente do primeiro dia de aula e eu me lembro que ele fez um comentário qualquer. Ele sentava no fundo, eu sentava das primeiras filas, né? E posso dizer que ele me fez até descobrir o prazer de ser do fundão. Mas ele fez um comentário e eu falei, que cara que é esse? Tem um aluno novo aí. E quando a aula acabou, eu vi quem era o cidadão, né? E já fui me aproximar, porque era um cara muito despojado. Quando eu entrei na pré-adolescência, eu não tinha vocação para gostar das mesmas coisas que estavam rolando ali na mídia, né? E música era uma delas. E depois de passar pelos estilos musicais aí que eu consegui ter acesso, eu parei no rock. O rock foi o que me levou de fato para a música. Era um cara que falava as coisas sem freio, coisa que na época podemos até dizer que ele era um pouco à frente do tempo. Mas também, né, ele havia já repetido 2 séries, então com certeza ele estava à frente do tempo. Nessa época eu já gostava de Guns N' Roses, Queen, mas não conhecia tanta coisa. Depois que eu cheguei a fazer amizade com o Daniel, aí a gente desenvolveu aquela vibe de garimpar sons, de querer conhecer, né? Que o roqueiro tem muito disso. O Daniel ia para São Paulo visitar um tio, trabalhava com ele às vezes e gravava umas coisas lá da 89 FM, na época muito voltada para o grunge, para o rock alternativo, né? Aquele som indie. E depois a gente começou a entrar aí na seara do metal. Era muito comum a gente se reunir para fazer os eventos da escola, assim, e na época, assim, a gente não tinha tanto acesso a informação como o YouTube, né? E o nosso negócio era tentar copiar quem a gente gostava, né? E nessas apresentações de escola, lembro que a gente uma vez resolveu fazer um cover de banda de rock. Na época, assim, tinha um amigo nosso que era o Germano, ele gostava muito de Engenheiros do Havaí. E a gente se fantasiou e tal, fez um cover do Engenheiros, ninguém tocava nada, né? Todo mundo assim tava querendo começar a aprender um instrumento. Nessa aí, por incrível que pareça, assim, descobriu um cara no Monsenhor Paulo, que eu não conhecia até então, que era o Daniel, e ele já era um cara assim, mais uma geração um pouquinho acima da nossa. E ele foi o primeiro cara assim que já tocava um instrumento musical na época, né? A gente estava aprendendo ainda a fazer os primeiros acordes do violão. E a minha história com a música entrelaça com na época que eu conheci o Zé Cláudio. Então, o Zé Cláudio a gente se conheceu dessa forma e a gente sempre falou de música, né? Sempre, a nossa vida inteira, até hoje, a gente dá prioridade para as músicas. O Gustavo, que é o guitarrista, né? Ele gostava de pagode, né? Ele era conhecido na cidade como o tocador de pagode, Gustavinho da Bahia, mas ele também não sabia tocar.
E a gente, nessa época, a gente pegava instrumento emprestado, assim, para tentar tocar alguma coisa, e o Daniel já tocava. Numa dessas, a gente perguntou pro Daniel se ele emprestava a bateria pra gente fazer esse esquema na escola. O Daniel, assim, por curiosidade, foi lá acompanhar essa apresentação. Ele viu que a gente estava interessado em fazer o mesmo som que ele também gostava. Aí, nessa brincadeira, assim, a gente resolveu montar, assim, uma primeira projeto de banda, né, que era, na época chamava Ratazanos Interesseiros. Até o nosso amigo Germano também, que era o vocalista da banda na época, né, ele trouxe muita influência das bandas de rock and roll dos anos 80, Engenheiros do Havaí. Então a gente começou com essa base de rock and roll brasileiro. E o Daniel já trouxe uma vertente mais do rock grunge, que era o Nirvana, né? Começamos a ouvir Metallica, começamos a ouvir Iron Maiden, e por aí vai, né? Até eu caí no que seria minha banda favorita até hoje, que é o Black Sabbath. Essa era a verdade, né? Ele queria encontrar uma tribo para ele, né? Mas ele sendo do pagode, ele pintava o cabelo de amarelo, né? Era um negócio muito feio. E eu sei que eu acabei comprando a bateria. Era uma bateria de revistinha, né? Aquela revistinha de cifra. Era uma bateria BNB. Era a mais barata que existia. E ele, na verdade, foi o nosso grande professor, Daniel Piaia. Esse cara ensinou basicamente a gente a tocar na época, né? Então, ele é um cara que já tocava muito, instigava a gente sempre a querer tocar cada vez melhor, porque ele ensinava a gente a tocar ali as coisas que ele já sabia na bateria, também sabia um pouco de guitarra, sabia um pouco de contrabaixo. Eu acho que tem um pouco de influência da família também, porque o Daniel veio de uma família de músicos, então ele era um cara assim extremamente talentoso e assim que foi essa mola propulsora para a gente começar nosso primeiro projeto aí. As coisas aqui eram muito precárias, a gente tinha que ficar pegando o instrumento emprestado das pessoas e eu cheguei para meus pais e falei, olha, eu tô precisando de um instrumento, eu quero tocar, e eles na hora falaram, não, beleza, a gente tá vendo aí que vocês estão interessados nisso, que não é só fogo de palha, vamos procurar um. Fomos para Pouso Alegre, Gustavo e eu, ele comprou a guitarra dele lá, a famosa Tajima Zero, e eu comprei o baixo, a gente chegou feliz aqui, contentes, e foi muito marcante. E sem pretensão de formar banda, né? Eu sempre gostei de tocar, aprendi a tocar violão sozinho e também aprendi a tocar bateria sozinho. Eu comprei a bateria e comecei a tocar no porão, né? Comecei a aprender a tocar, na verdade, mas algumas músicas eu já tocava de primeira, mesmo sem ter nunca tocado de verdade. E eu tocava e um belo dia bateram na minha porta lá. Eu sei que tinha o Gustavo e o primo do Zé Cláudio, que eu esqueci o nome agora. Tocaram na minha porta e perguntaram se eu queria fazer uma apresentação com eles na escola. Acho que o Germano estava também, né? E eu aceitei, né? Me falaram que música que era. Eram 2 ou 3 músicas. E ali começa tudo a acontecer de fato, quando a gente começou a ter os nossos próprios instrumentos, tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais alcançável. Já não tinha aquele desgaste de ter que pedir para os outros emprestar. E a partir daí a gente começou a aventurar por aí com essa história de ser músico, tocar rock and roll. Aí, nesse meio tempo, assim, a banda começou com o Germano como vocalista. Logo em seguida, o Germano, ele não sentiu muita vontade nesse projeto. A gente começou a arriscar umas apresentações da cidade. O Germano resolveu sair fora do projeto. Essa banda, Ratazanos Interesseiros, durou, inclusive, pouco tempo, né? Nessa apareceu o Zé Cláudio, que foi um parceiraço nosso aí também, vocalista, um cara que já conhecido muito de rock and roll, que já começou a trazer um lado aí mais do heavy metal, né? E cada um foi buscando um pouco de uma referência que vinha dos amigos, né? Era uma época que a gente, assim, basicamente escutava o rock and roll de discos, CDs, que a galera às vezes ia pra Varginha e comprava lá. E eu lembro que a gente fez essa apresentação e foi muito interessante, porque todo mundo gostou. E a escola inteira parou para ver a gente se apresentando. E eu sei que o Luiz Paulo, ele já era amigo do Gustavo, se não me engano, estudavam juntos. E o Luiz Paulo, ele
ele, para mim, assim, ele não tinha um perfil, né, de roqueiro. Era um cara muito assíduo, muito organizado. Apesar do Daniel ser multi-instrumentista, ele falava em tocar guitarra, mas acabou tocando bateria. E nessas idas e vindas conheceu o Gustavo, o Luiz Paulo, né? A gente conhecia o Germano. O Gustavo na época era pagodeiro, né? Gostava de tocar um pagodinho aí com o pessoal. Mas eles se conheceram ali e começaram a se apresentar na escola, primeiro dublando e depois cantando. Na época eu acho que a banda deles se chamava Ratazanas Interesseiras, né? Com o Germano nos vocais. Tocava ali um rockzinho brasileiro e tal. O Germano, ele tinha alguns tiques, né? Algum jeito de mexer a mão, e assim, o Germano, ele tinha, vamos dizer, uma certa vergonha, uma timidez de se apresentar, né? E ele ficava um pouco de costa pro público, e era normal naquela época, porque os adolescentes, né? Eu sempre fui o mais velho da banda, desculpa, Zé Cláudio, né? Mais velho da banda. Mas assim, eu via eles como uma nova experiência, para nós todos, né? Uma nova experiência. E na verdade, para mim, o sentimento que eu tinha ali era de pertencer a um grupo. Eu queria pertencer a um grupo. E sempre gostei de música e veio a calhar, as coisas aconteceram da melhor forma, no tempo que tinha que acontecer. E o Carlos, se não me engano, ele foi um convite para entrar na banda através do Luiz Paulo, porque a gente já tocava e a gente sentia a necessidade de ter um guitarrista base, porque o Gustavo, ele sempre foi um guitarrista solo, né? E por isso o Carlos prontamente aceitou o convite e a gente começou a ensaiar, e na época, se não me engano, a gente já fazia alguns shows, né? Realmente não lembro se a gente chegou a fazer algum show sem o Carlos, e depois ele entrou e a gente continuou. No convite, de fato, foi quando o Daniel chegou. Aí chegou lá e falou, ó, montamos uma banda, você já conhece, porque eu já tinha ido no show do Extorsão, na época que eu acho que o Germano era o vocalista. Acho que foi no Monster. Foi uma surpresa. Só que, tipo, mesmo eu não esperando o convite de fato, que foi bem direto, ó, anima, topo, dá resposta agora. Eu falei, anima. E a gente começou como um quarteto. Até assim que a gente viu que o repertório precisava de mais uma guitarra, a gente convidou o Carlos Sescon, que também foi um grande parceiro nosso. O Carlos também, ele ajudou muito nesse começo da banda, que era um cara que tinha uma escola de informática na época, então ele tinha acesso a computador, essas coisas, então ele conseguia pegar as tablaturas, as coisas, e a gente começou a evoluir a partir de então, né? Ele pegar os MP3, né? Estava começando essa questão de MP3. Eu não conhecia nada, a gente fazia como que tinha em mãos. Em casa eu tinha um velho aparelho de som 3 em 1, que eu descobri que se eu ligasse o baixo lá na entrada auxiliar, saía som nas caixas. Beleza, é isso que tem, tô realizado, é o meu amplificador. Logo após o fim da Ratazanas Interesseiras, eles me fizeram um convite, né? A gente montou uma banda, a banda não tinha nome, né? Numa dessas fomos apresentados como a banda de rock de Monsenhor Paulo. E engraçado que o Zé Cláudio, ele tinha uma particularidade que a gente ficava bastante no pé dele, porque assim, aparentemente ele tinha uma certa preguiça de decorar as letras. E todo ensaio ele levava aquela pastinha dele e tinha que ficar lendo todas as músicas, né? Aquilo incomodava um pouco a gente, né? Dos bastidores, porque a gente, como músico, né? A gente tem uma obrigação de decorar. Aquelas músicas, pra mim, era um negócio que eu nunca imaginei que eu pudesse um dia tocar. Tinha coisa até que eu nem conhecia. Pantera eu praticamente não conhecia. Falei, nossa, tocar isso aí, será que eu vou dar conta, né? Aí, mas mesmo assim, fui. E deu o que deu. Acho que o primeiro ensaio foi na minha própria casa. E um dia no quartinho do Gustavo, né, que era o nosso quartel-general, nós escolhemos um nome. Ficou Extorsão, né, um nome escolhido diretamente do dicionário. No começo parecia meio estranho, mas a banda ela foi levando esse nome e ficou conhecida nos eventinhos underground da região.
no Rock and Roll, onde nós tocamos 2 vezes. E o nome da banda foi muito engraçado, que a gente não tinha ainda se preocupado com isso. E um belo dia a gente resolveu, né? Vamos dar um nome para a banda, porque a gente tinha feito uma apresentação, né? Um show ali no Jandirão, né? E o cara que estava fazendo, que era o locutor ali, né? Que estava apresentando as bandas, ele, antes de apresentar a banda, ele perguntou qual é o nome da banda. E a gente olhou um pro lado, né? Cada um olhou pro lado e a gente falou, não tem nome, né? E eu lembro que um dia no quartinho a gente decidiu, né, encontrar um nome para a banda. E a gente pegou um dicionário. Eu sei que em algum momento eu peguei e vi lá Extorquidos, né? Quando eu falei Extorquidos, todo mundo falou extorsão. E assim a gente encontrou esse nome. O Rock and Roll na época estava começando, mas já era um festival afamado, então tocar no Rock and Roll era o ápice que a gente podia, né, esperar, era o que a gente almejava, era tipo subir de divisão numa elite esportiva. Nossa, toquei no Rock and Roll, já sou foda. E nessas edições que a gente participou, numa delas teve esse pé d'água que acabou que as bandas principais nem se apresentaram. A Extorsão já era uma banda que já tinha passado daquela fase de embrião, mas ainda não estava desenvolvido a ponto, por exemplo, de ter todos os equipamentos. Eu lembro que tinha amplificador emprestado, tinha o PA emprestado do colégio. Primeiro eu era um cara que acompanhava a banda, eu passei a fazer parte daquele circo enorme de amigos, né, que banda cigano, que ia onde a banda ia nos ensaios, ia em alguns shows, mesmo shows mais pesados, por exemplo, no Rock and Roll não estava, mas no show do Angra eu estava, em vários bailes e festas daqui da cidade, a fatídica festa que o rapaz se suicidou, aquela festa que virou um quebra-quebra maluco, no Arca também, praticamente um Street Fighter no final da festa, o pessoal do heavy metal começou a brigar com o pessoal do Rei do Gado aqui da cidade, foi um negócio muito louco. E saiu o evento Clube Arpa. Eu lembro que, né, na preparação do evento, ali na decoração, tinha balão preto e tal. E o evento foi desenrolando bem. Só que, num determinado momento, pelo que eu me lembro, surgiu uns caras lá na porta do Arpa com uma caminhonete, os caras que não eram muito do estilo de metal, né, o pessoal do sertanejo, e abriram a tampa da caminhonete, começaram com o som do talo, pular em cima ali da caminhonete, e aí rolou uma treta, aquela briga, um caos ali no Arpa, o som acho que tinha parado, teve um cara muito engraçado que foi, ele meteu fogo naqueles papéis das janelas, então foi um caos total, mas tipo, foi um evento que marcou muito ali a nossa trajetória, né? Teve, lógico, alguns erros, mas teve muito acerto do evento, foi brilhante ali, foi legal. Eu sei que com os shows que a gente estava fazendo, foi uma época onde não existiam muitas bandas, na verdade a gente não conhecia muitas bandas no sul de Minas, né? A gente começou a fazer show em alguns lugares, e só que para poder fazer show a gente precisava ensaiar, né? A gente tinha uma quantidade de ensaios que dependendo do show a gente ensaiava 3, 4 vezes por semana, e eu sei que a gente nunca tinha um lugar fixo. A gente sempre buscava lugares emprestados para ensaiar. Então, os contatos que a gente tinha nos davam a ensaiar em alguns lugares bem diferentes, né? Eu sei que em algum momento a gente foi ensaiar na oficina do tio do Luiz Paulo, eu acho que era isso, na saída ali para Varginha, na estrada de terra. Ali era um lugar que a gente ensaiava
E um belo dia a gente foi impedido de ensaiar porque havia acontecido o falecimento de uma criança, né? E eu sei que no porão ali da casa da minha avó, ele também foi um lugar que a gente ensaiou bastante. O porão, eu preparei ele todo, né? Fiz uma limpeza completa, eu pintei as paredes, mas não deu muito certo. Mas eu sei que ali a gente ensaiou bastante. Quando a gente encontrou o Arpa, a gente ensaiou muito nele mesmo. A gente tinha a chave dele e a gente ia para lá a hora que quisesse. No meu casamento aqui não teve festa, então tinha gente de Belo Horizonte, tinha gente de Curitiba, tinha gente de Pós de Caldas, e todo mundo foi no show do Extorsão. Ficou assim, pô, é uma banda de metal boa pra caramba, uma cidadezinha desse tamanhozinho. A gente ficou impressionado, assim, era muito legal. E eu acho que o fato da gente ter essa afinidade de gosto, de música, de ter a sensação de gostar de música, foi criando uma proximidade e foi dando uma vontade de fazer um outro trampo diferente, dissociado, que um não influenciasse no outro. Né? Tipo assim, a gente abriria um leque muito mais. O Extorsão Plus seria o Easy Rider, com o Extorsão mais um, com 2 vocalistas, né? E a gente alternando os vocais, e aí virou Easy Rider. E eu acho que o ponto que fez mostrar que a gente combinava foi exatamente a missa fúnebre dos meninos do acidente lá. Quando o Xandão veio morar aqui, a gente fez amizade, né? Ele começou a participar dos eventos que a gente fazia, a gente começou a andar juntos por aí. E um belo dia rolou uma sugestão dele se juntar com a gente e formar uma nova banda, né? Extorsão, junto com o Xandão, virava Easy Rider. A gente tocava pop, tocava uns clássicos do rock, e a gente foi ampliando esse nosso horizonte, fizemos muitos eventos e tocamos inclusive numa cavalgada, que foi uma coisa assim bastante inusitada, né? Uma banda de pop rock tocando na cavalgada. E depois disso ali, eu não sei exatamente como que surgiu, eu não me lembro como surgiu o Easy Rider, mas eu lembro que a gente foi juntando ali, os gostos, né, foram, né, aproximados. O Xandão não é tão do metal assim, então a gente criou na época o Easy Rider, que era um Extorsão, a galera de Extorsão, mais o Xandão, um som um pouco mais leve. E o Easy Rider também, nós tocamos no Encontro de Motociclistas. Foi eu lembro do setlist quase que inteiro, só música fera, de Purple, Led Zeppelin, né, de Atropal. Então era cada ensaio, que isso, quando eu ficava ansioso todo ensaio, pegava o amplificador, já dava o olhada da guitarra, dava afinado, dava um limpadinho, passava com a flanelinha, isso 2 horas antes. E a gente tá lá no palco esperando assim, quando veio o Daniel nada de aparecer. E aí tava assim, eu, o Zé Cláudio, o Luiz Paulo e o Carlos no palco, a gente resolveu dar uma olhada na janelinha assim, que dava para ver a área externa do clube. E a gente viu o Daniel socorrendo um cara lá que até então a gente não sabia o que tinha acontecido, o pessoal tava todo lá esperando para começar a banda. Passa um certo tempo, o Daniel chega no palco assim, todo nervoso, contando o que tinha acontecido, que o cara nesse evento, pouco antes da banda começar, ele se matou, né? Deu um tiro na cabeça lá. O Daniel que estava lá embaixo ainda socorreu esse cara. Depois que foi pra ambulância, ele voltou pro palco lá. A gente começou esse dia, a música que a gente abriu esse evento foi Black Sabbath, assim, uma coisa que marcou todos nós, assim, foi apesar de trágico, né? A gente teve que fazer, porque o pessoal que estava lá dentro não sabia o que tinha acontecido, a banda foi e tocou, a gente tocou, apesar do clima tenso que a gente estava no palco ali, a gente fez um som e ficou gravado esse episódio. E a nossa banda ensaiava no porãozinho do Arpa, né? Um lugar pequeno assim, meio mofado, um tanto sinistro. Os nossos ensaios lá nunca mais foram os mesmos. E quando esses caras vieram, essa Creedence na época era o maior cover de Creedence no país. E eu entendo exatamente, porque foi o que eu senti, cara. Falei, porra, como é que eu tô num lugar desse, uma cidade pequena como essa, fora de qualquer grande centro, fora de qualquer influência de tudo, não tem banda, você não tem nada, você não tem uma rádio rock, você mal tem internet. E como é que esses caras conseguem tirar essas músicas dessa maneira
e tocar bem e fazer como tem que ser feito. E como esses caras viraram músicos dessa qualidade, sem acesso a um conservatório, só na raça e na paixão. Eu não era um bom vocalista na época, assim como eu ainda não sou, mas estava lá pela farra, gostava de beber e de fazer bagunça. Então a gente às vezes até entrava em atrito porque eu não tinha tanta responsabilidade quanto a banda demandava, né? A minha esposa, Simone, conta pra mim que na plateia ela tinha uma sensação interessante quando via a gente tocando, e foi ali que ela começou a prestar atenção em mim. E assim, quando a gente conversa, vem as lembranças, mas não só por isso, aquele show realmente foi icônico, porque a gente estava bem entrosado, estava uma atmosfera incrível no dia, a cidade estava respirando o clima da festa, e ter podido participar daquilo foi a cereja do bolo para mim. Guardo até hoje lembranças nítidas daquele dia. Fizemos amizades também com o pessoal do Creedence Cover e até hoje eu tenho contato com alguns. E ficou realmente uma memória muito bacana daquele dia. Quando você ouvia o baixo ligando ali, a batera, já começava o vocal testando, você já era um prazer imenso, cara. Então, essa apresentação do Encontro de Motociclista também marcou muito, porque eu lembro que a banda do Creedence Cover depois falou: nossa, vocês tocaram perfeito, cara. Vocês estão os detalhes, todos os detalhes. Então, tipo, o feedback naquela época pra nós não era, tipo assim, de outros músicos, era raro. Carlos, que era o nosso guitarrista, mas o Alvinho se juntaram aí para promover um show aqui em Monsenhor Paulo do Angra. Foi um evento pioneiro, foi uma loucura, uma tremenda loucura dos dois. Primeiro encontro sul-mineiro de metal, além do Angra, tinha mais algumas bandas. E aconteceu em 2004, na época o Angra estava lançando o Temple of Shadows. Foi um evento grandioso, o Monsenhor Paulo estava cheia de camisas pretas. A cidade nunca mais voltou a ver um evento daquele, como não tinha visto antes. E às vésperas do Encontro Sul-Mineiro, eu tinha saído da banda, não sei como é que eles iam fazer, mas tinha show da Extorsão no evento. No dia do evento, o Daniel chegou e falou: não vai ter jeito, você vai ter que cantar aí com a gente e tal. Eu falei: não, beleza, vamos lá. E arregaçamos, foi um showzaço e além disso a gente curtiu, né, uma das maiores bandas de metal do Brasil, quiçá do mundo, que é o Angra. Foi muito bom. Quando o Carlos e o Alvin vieram com a ideia de trazer o Angra para Monsenhor Paulo, a banda que estava em ascensão, né, no banda brasileira de metal que mais fazia sucesso, a gente ficou assim meio incrédulo no momento, falou assim: não é possível que vocês vão fazer isso. E os dois com 17, 18 anos tiveram essa coragem. E a gente ficou feliz pra caramba, porque a banda nossa também ia tocar junto, dividir o palco com eles. Vieram em Monsenhor Paulo, assim, a cidade foi tomada pela galera de metal aqui da região inteira, que ficou meio sem entender o que estava acontecendo, e foi um evento bem bacana, apesar de ter acontecido algumas coisas no evento, assim, que eles tiveram um prejuízo depois, mas assim, eu acredito que até o Carlos e o Alvin, apesar de tudo que aconteceu, essa questão do prejuízo, assim, foi uma coisa inesquecível, né? Épica. E segundo o produtor do Angra, tinha de 2.500 a 3.000 pessoas ali fácil. Só que de ingresso a gente não vendeu isso tudo. E nós falhamos ali na pulseirinha, acho que alguém entrou com pulseira que era fake ali, né? De alguma forma fez em casa e passou na portaria. E o evento foi fantástico, o som excelente, né? O Angra tocou, na época, eles estavam no Temple of Shadows, era o lançamento, então o lançamento do álbum ia ser no próximo fim de semana, eles fizeram um pré-lançamento ali, então tipo, foi um show exclusivo que ninguém nunca tinha visto. Foi o primeiro show do Temple of Shadows, foi no Encontro Mineiro de Metal. Aí depois, o lançamento ia ser no próximo fim de semana. E isso aí, o Extorsão tava lá. Nós tocamos, acredito que a gente imaginou ser o melhor horário, foi, não lembro, não, por volta das 7 horas. E foi fantástico, né? Deu um prejuízo,
na verdade, por conta de, eu acredito, falsificação de ingresso e pulseira. Mas o prejuízo que a gente superou, porque o aprendizado ficou. Então, foi muito bom, marcou Monsenhor Paulo. Eu vi história que acabou uísque na cidade, acabou vodka, acabou conhaque na cidade inteira. E marcou também a cidade, porque tanto de gente preta ali na praça chegando. E o Extorsão tava lá, participando. E foi, se eu não me engano, acho que foi a última apresentação do Extorsão. Eu acredito que tenha sido a última. O fim da banda foi triste, mas a gente entendia que algumas pessoas que participavam ali do movimento, a vida seguia e não dava para manter aquilo. Só que eu fiz um juramento para mim mesmo, falei, eu não vou parar, não vai ser agora com meus amigos, todos eles, mas eu vou seguir em frente. Porque apesar de, né, por exemplo, o Daniel ter mudado de cidade, ficou aqui outros amigos e a gente seguiu. E eu fiz disso uma bandeira de vida. Eu falei, enquanto eu puder, eu vou tocar, nem se for sozinho, porque faz parte de mim, não tem como. Por mais que eu tente me livrar disso, eu não consigo. Tá enraizado. Todo mundo que me conhece, que é mais próximo, fala assim, não, você é resiliente, porque acreditar no sonho igual você acreditou, e ou bem ou mal, hoje você tá aí, até hoje, fazendo isso, não é assim fácil seguir isso por mais de 20 anos. Nós estamos aí. A banda Extorsão, ela teve uma história muito importante dentro do cenário, podemos dizer até do sul de Minas. Mas começando ali em Monsenhor Paulo, né? Monsenhor Paulo é uma cidade pequena, onde até então o surgimento da banda não existia um movimento voltado para o rock, né? Um movimento musical voltado para o rock. O mundo acabou porque tinha que acabar, né? Não vamos culpar os membros, algum evento astrológico ou coisa do tipo. A banda se encerrou porque cada um tinha que seguir seu rumo. O Daniel foi para São Paulo. Enfim, tudo aconteceu como tinha que ter acontecido. Mas ela foi uma coisa assim que formou o nosso caráter, o nosso gosto pela música e forjou amizades que perduram até hoje. Eu acho que essa nossa amizade vai ser para sempre, nunca vai acabar. Falando de distorção que influenciou toda uma geração, comigo não foi nem um pouco diferente. Assim como também com o Fernando e outras pessoas que mexem com música ou começaram a ter interesse por música. Para mim, né, dispensa palavras o que a Extorsão realmente foi em nível de movimento cultural aqui da cidade. Mas para mim é uma presença muito marcante. O vocalista da Extorsão, né, é meu irmão, Zé Cláudio, eu chamo Kaki. E assim, desde cedo ele me introduziu no rock and roll, né? Era de manhãzinha, ele já ligava o som lá no talo, né? E eu já comecei a conviver com aquele estilo musical. O Extorsão a gente já via como um nível acima, né? Olhava o Russo de comprado uma Jackson Flying V, né? Que até o Armando, meu irmão, um dia foi tocar na missa com a Jackson Flying V toda trevosa mesmo, tipo, heavy metal total. Claro, a gente escutava referências, né, de bandas que a gente acompanha, que a gente gosta, citado aí Led, The Purple, a gente gosta muito, né, mas você tem um cara próximo, né, que faz aquilo, né, então acaba se tornando uma referência mesmo, e quando eu não falo brincando, assim, né, estar junto desses caras é muito importante. Era comum até um tempo atrás, acho que no começo dos anos 2000 também, a gente ver um tipo de som começar a dominar as rádios e tal, que a gente começa a falar do sertanejo, né? De repente o rock se tornou uma predileção. Não era uma coisa tão forte, né? A questão do sertanejo, ter outro tipo de som naquela época, mas já era algo presente. Então, sim, eu acho interessante a gente mesmo exaltar esse movimento que aconteceu, agradecer todo mundo. E Extorsão, acho que como base disso tudo mesmo, quem fez parte do movimento. Eu acho que ninguém passou impune pela Extorsão. Quem gosta de rock and roll não teve como, muita gente passou a gostar
por causa de vocês e vejo hoje em dia por causa da Rural, assim. E eu acho que se a gente consegue isso um pouco hoje, porque boas sementes foram plantadas e as raízes são fortes.